A pergunta que eu faço: pode alguém que mente, sabendo que está mentindo, ver Nossa Senhora, a Mãe de Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você, católico, e para todos aqueles que seguem a falsa aparição de Anguera. Aparição que não é reconhecida pela Igreja, nunca será. E a única coisa que nós temos da Arquidiocese é uma carta pastoral desfavorecendo a aparição, deixando bem claro que o vidente causa confusão e desorientamento na cabeça dos católicos. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês que, mais uma vez, Pedro Regis, que diz ver a Mãe de Deus, só que essa Mãe de Deus é Jezebel, tá, gente? É Deus com D minúsculo, não Deus com D maiúsculo. É Jezabel que está aparecendo para ele. Que Pedro Regis, mais uma vez, causou desorientamento e confusão na cabeça dos católicos. E é claro, gente, ele sabe como receber seus rios. É só perseguir o Santo Padre, seja ele Papa Francisco, seja ele agora Leão XIV. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e das falsas aparições marianas. E hoje eu vou falar sobre uma mentira, tá, gente? Uma mentira propagada pelo vidente de Anguera. Aliás, eu tenho aqui uma lista de mentiras que já foram, divulgadas em suas catequeses. Quem não se lembra dos 8 segundinhos do Papa Francisco dizendo para não converter as pessoas em católicos? Quem não se lembra disso? E o vídeo era 8 segundinhos tirado do contexto. Quem não se lembra do raio na mãozinha da estátua de São Pedro lá na Argentina? Uma mentira descarada, fake news. Aliás, realmente a estátua foi danificada, mas não teve raio nenhum, tá, gente? Foi um maluco que passou lá e danificou a estátua. Entre outras que a gente mostra aqui, mas que passa desapercebido pelos seguidores e fanáticos da seita de Anguera. E, infelizmente, tá? O adversário engana. O adversário engana. O adversário não aparece com chifrinhos e rabinho, tá? Ele não aparece dessa forma. Ele vai se mostrar a você se passando por aquilo que você tem devoção. Se você acredita em Nossa Senhora, se você é devoto de Nossa Senhora, ele vai se passar por Nossa Senhora. Se você acredita em extraterrestre, ele se torna no ET Bilu ou o ET de Varginha e assim por diante, tá, gente? O adversário tem os seus meios e usa de pessoas, tá? Que se dizem católicas para, infelizmente, levar fiéis católicos para o inferno, e é o que está acontecendo com essas falsas aparições de hoje em dia. Repito, não tem nenhum vidente vendo Maria hoje em dia. Virgem Maria não está aparecendo para nenhum vidente. Não tem nenhum vidente vendo Virgem Maria. Virgem Maria apareceu para a irmã Lúcia, para Santa Bernadette, para os videntes ali, de La Salette, Quiberro, Akita. Porém, hoje em dia não tem Medjugorje, não tem Anguera, não tem Arujá e todas essas falsas aparições que nós vemos por aí. As que não são assim falsas, que tem alguma aparição, é o próprio demônio tentando enganar as pessoas. E aqui, mais uma vez, o capirotinho tentando enganar as pessoas, tá? E é claro, a mentira vem de onde? A mentira vem do céu ou do inferno? É claro que vem do inferno. E se vem mentira da parte de uma aparição, é porque essa aparição subiu, não desceu, correto? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não é algo novo, o Robson do canal Robson 2.0 fez uma live ontem falando sobre isso. Eu achei por bem também fazer no meu canal, tá bom? Mas de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, deixa um comentário aqui. Se você não tem, você que é seguidor de Anguera, você que segue Anguera, você não tem vergonha, você não tem nenhum, sabe, o mínimo de vergonha
de seguir isso daí? Sério mesmo? Você não tem o mínimo de vergonha? Você ainda vai defender, depois do que eu vou mostrar aqui para vocês, você ainda vai defender Anguera? Sério? Enfim, deixa um comentário aí. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, crismacabelos@gmail.com, minha chave Pix, ou através do clube de membros, né? O link está aqui na descrição do vídeo e tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99. Ajuda o canal, agradeço de coração. Porém, nós estamos fazendo uma campanha, tá? A rifa da nossa querida amiga Thalita Kondo. Peço para que todos vocês ajudem. Gente, faltam poucos números. Se eu não estou enganado, 79 números foram comprados, tá? Então faltam poucos, tá? São 99. Então, o sorteio vai ser dia 16 agora, de dezembro, às 20 horas. Tem 4 prêmios, tá? O primeiro prêmio, uma camiseta que a Thalita Kondo comprou. O segundo prêmio é a caneca do Robson 2.0. Terceiro prêmio, a camiseta Hora do Macabeus. Eu não estou usando ela aqui hoje, mas enfim. Né? É a camiseta que eu uso sempre. É uma nova, tá? Não a que eu uso, mas é igual a que eu uso. E o quarto prêmio, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a verdadeira, tá? Uma verdadeira aparição reconhecida pela igreja e que não é uma aparição sedevacantista, que coloca os fiéis contra o Santo Padre, contra o clero da igreja. Pelo contrário, né? Nossa Senhora de Fátima aproxima as pessoas do clero e do Santo Padre, da obediência ao Santo Padre, não inventa mentiras contra o Santo Padre. Essa é a realidade. Então eu peço para que vocês possam ajudar. O dinheiro não é para mim, o dinheiro não é para o Robson, nem para a Thalita, tá? É para ajudar uma família que está sim passando por necessidades, uma situação financeira complicada. E a saúde, a questão financeira não é o mais complicado, tá? O mais complicado é a questão da saúde. Então eu peço para que vocês possam ajudar. Faltam poucos números, gente. R$15, já falei, R$15 você não toma um café na padaria. Hoje R$15. Se você falar assim, ó, hoje eu vou dar aquela emagrecida, vou fazer um dia light, não vou tomar café da manhã, você já economizou R$15 e pode ajudar uma família aí que está passando por uma situação difícil. O link está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Por favor, peço ajuda de todos, de coração. Se você não quiser ajudar, não tem problema, você não vai para o inferno por causa disso, tá? Só não faça gracinha, porque isso aqui é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, tá? Então, se você não puder, ou não quiser também, puder e não quiser, não tem nada a ver, tá? Você não é obrigado a ajudar. Mas, enfim, é uma pessoa que realmente está precisando, tá? Então vamos lá, gente. O que acontece? O Santo Padre, o Papa Leão XIV, ele cumpriu uma promessa, tá? Que foi feita pelo Papa Francisco. A gente tem aqui um conhecido que tem um canal também, né? Que é o nosso grande irmãozão Wesley. Ele mora na Grécia, né? E ele já tinha falado, né, a respeito desse encontro. Esse encontro do patriarca de, acho que é o patriarca de Constantinopla, se eu não estou enganado, tá? Com o Santo Padre para comemorar o Concílio de Nicéia, acho que 1700 anos do Concílio de Nicéia. Já tinha sido combinado com o Santo Padre, o Papa Francisco, porém o Santo Padre faleceu, veio, né, a falecer, hoje mora no céu, aquele céu que o Pedro Regis não vai se encontrar. Com certeza ele não estará junto do Papa Francisco no céu, por tudo que ele faz. E o Papa Leão XIV cumpriu a promessa, né, do Papa Francisco e fizeram este encontro em comemoração. Se eu não estou enganado, tá, gente? Eu vou ler aqui, né, a matéria, acho que é 1700 anos do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi um dos concílios mais importantes da história da Igreja Católica, tá? E da Igreja Ortodoxa também, das igrejas orientais. É um concílio aceito. Você que não sabe nada sobre o Concílio de Nicéia, esse é um concílio aceito, tanto por católicos, né, aqui da Igreja Latina, católicos romanos,
como também as igrejas orientais. São 7 concílios ecumênicos que são aceitos, tá, por todas essas igrejas, e todas essas igrejas, tá, mesmo aquelas que estão no chamado cisma, todas essas igrejas possuem a tradição apostólica e sucessão apostólica. Você não pode tratar uma igreja ortodoxa como uma igreja protestante. Não tem nada a ver com o protestantismo. Ah, mas eles já não, os ortodoxos não, eles não têm mais comunhão com a Santa Sé. Não tem. Porém, ao contrário dos protestantes, eles têm a sucessão apostólica e têm a tradição apostólica também, tá, gente? Então, tem que saber separar as coisas. Tem que saber separar as coisas. E teve esse encontro do Papa Leão. Graças a Deus ele cumpriu. Teve esse encontro do Papa Leão com o patriarca ortodoxo, tá? E foi maravilhoso, porém tem a desgraça dessas falsas aparições, desses videntes que vivem do caos. Gente, fujam desses canais que vivem do caos. Olha aí, falaram do asteroide aí, aliás, do cometa 3 e Atlas, aí já foi embora. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Cadê os canais aí falando, né? Passaram aí meses falando que era uma nave espacial, que eram os alienígenas, ou que o cometa tinha desviado e ia bater no planeta Terra. Cadê esses canais agora? Você é um trouxa. Você é um merda, você que deixa de seguir um canal apologético, sério, que tenta passar alguma coisa com credibilidade, para seguir esses canais que vivem do caos, colocando medo nas pessoas. Você é um merda, cara. Você é um merda. E se for católico, é um merda elevado ao quadrado. É simples, porque tem tantos canais bons, realmente ensinando apologética, ensinando a história da igreja, ensinando a tradição, e você deixa de seguir esses canais para seguir vidente de Anguera, que só vive do caos. Por que o vidente de Anguera vive do caos? Por que o Ale Machado vive do caos? Porque dá views. É simples, isso aqui não tô aqui falando que é crime. Mais uma vez, não é crime, tá, gente? Não tem crime nenhum nisso daqui. Apesar de que, né, moralmente falando, não é legal, né? Ficar propagando teoria da conspiração em cima de teoria da conspiração. Mentiras, como hoje. Hoje é mentira. A gente tá falando de mentira, embuste. Tudo para ter views. Tudo para ter views, porque se não tiver views, não sobrevive. Não sobrevive. É a realidade, gente. Não sobrevive. Ou qual é a profissão dessas pessoas? São youtubers. É vidente youtuber. É o outro lá que é missionário youtuber. Pregador youtuber. Ué, se o cara é youtuber, ele ganha dinheiro onde? No YouTube. Ué, é simples assim. Ah, Cris Maca, você também é youtuber? Eu não, eu tenho minha profissão. Já falei, eu não vivo disso aqui. Se você ver disso aqui, eu tava passando fome, tá, gente? Se você ver disso aqui, eu tava passando fome, tá? Mas vamos lá. Então teve esse encontro, mas tem a desgraça dessas falsas aparições. E também a ala sede-vacantista, é claro, essa ala sede-vacantista que prega o apocalipse futurístico também se utilizou, né, dessa mensagem desgraçada deles para tentar jogar fiéis católicos contra o Santo Padre. Ao invés de comemorar esse acontecimento, vamos trazer a desgraça, né? A desgraça. É brincadeira. Então, assim, quem transforma graça em desgraça, gente, vai pro inferno. É simples, tá? Se você deixa de seguir aquele que propaga a graça e deixa de seguir esse canal para seguir o que, né, propaga a desgraça, você também vai pro inferno junto com ele. Então você escolhe. Só tem 2 caminhos, tá, gente? Dois. Ou é o céu ou é o inferno. Então vamos lá. Agora a questão é, o que foi o Concílio de Nicéia? Tá? Não dá para explicar aqui.
neste vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas foi um dos concílios mais importantes da Igreja Católica, né? Teve acertos, teve erros, teve várias coisas ali, teve encontros, desencontros, mas foi um dos concílios mais importantes da Igreja Católica, gente. E o que foi determinado, prestem atenção, o que foi determinado no Concílio de Nicéia, fica no Concílio de Nicéia. Você não pode adulterar o Concílio de Nicéia. Você não tem como adulterar o Concílio de Nicéia, nem que a igreja futuramente venha reconhecer algo diferente que foi reconhecido no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia continua sendo o Concílio de Nicéia, assim como o de Constantinopla, assim como o de Éfeso, assim como o Concílio de Latrão, assim como o Concílio de Florença, de Trento. Tá? E é engraçado porque as pessoas agora, os que estão questionando o Concílio Vaticano II, agora vão começar a questionar o quê? O Concílio de Nicéia, é isso? Vocês irão questionar o Concílio de Nicéia? Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Primeiramente eu vou colocar aqui as palavras do vidente de Anguera. São lamentáveis, tá? Infelizmente, isso aqui é lamentável. Vamos lá, vamos ver o que o vidente de Anguera, o que ele transformou esse encontro maravilhoso, tá, gente? Que ele transformou. Esta catequese de hoje, ela precisa ser curta, porque o assunto é grave e precisa ser do conhecimento de todos os católicos. Esse assunto é grave para quem segue entidade demoníaca. Esse assunto é grave realmente. Para quem segue uma entidade demoníaca é muito grave. Quem segue a graça, não. Não. Católico de verdade não tem nada de grave. Tem que comemorar. Nós estamos comemorando o Concílio Ecumênico. Olha o ecumênico aqui aparecendo. Gente, sabe o que é ecumênico? Concílio Ecumênico. Olha o termo aqui, ó. Católicos, para que os católicos possam rezar. Muito bem. Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. Sabe aquele credo? E a maioria dos católicos não sabe rezar, né? Ele é bem comprido, né? Na Europa, Itália, Portugal... Itália, vou falar de Itália mais. Mas acho que na Europa toda. Todos os domingos esse credo é rezado nas missas. Não o credo mais curto que a gente reza, né? No texto, creio em Deus Pai. Mas... Ele nem sabe a diferença do porquê ter o credo mais curto e o credo mais... Ele nem sabe disso, gente. Ele não sabe explicar. Aliás, até porque, né, só para explicar isso daí, iria dar uma live de 40 minutos, tá? A questão é que ele nem sabe o que ele está falando. Perceba que ele não sabe o que ele está falando. Ele não tem conhecimento do que ele está falando, né? E hoje está fácil, tá, gente? Hoje está fácil. Hoje você tem aqui em mãos uma coisa chamada internet. É só fazer uma pesquisa. O credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Constantinopolitano, gente. Que foi isso que eu ouvi? Sério. Constantinopolitano, gente. Não tem nada a ver com Nápoles. Não é napolitano isso aqui. É de Constantinopla. Será que ele sabe onde ficava Constantinopla? É Olha que bom. Niceno-Constantinopolitano. Alguém aqui, você que vai no rito tridentino. No rito tridentino todo mundo sabe, né? Qual que é o credo que se reza. Você reza o credo constantinopolitano. É esse o credo que você reza? E o cabra não sabe o que significa. O cara não sabe falar o credo. Cara, deu até um trava-língua aqui agora. Constantinopolitano. Mas vamos lá. O nome é difícil, né? Não é difícil, não é que é difícil, cara. Você agora deu até um bug na minha mente com isso daí. Muito bem. Tem uma polêmica se espalhando por aí. Primeiro, eu não estou aqui para condenar e criticar ninguém. Eu estou aqui só para tentar mostrar aos católicos o que está acontecendo e a importância desse assunto. Alguém pode dizer, algum aloprado da cabeça pode achar, não, mas isso é bobagem, só por causa de uma frasezinha. Pois é, essa frasezinha aí
que desmantela tudo. Primeiramente que não é bobagem, tá? Não é bobagem. A questão questão da frasezinha que ele tá falando, filioque, né? Não é bobagem. Até porque é uma doutrina dentro da Igreja Católica. Só que tem uma história. Presta atenção, tá, gente? O filioque, tá? Eu não sei se fala filioque. Aí o latim eu já sou péssimo, tá? O filioque, uma coisa... Eu não sei como é que fala corretamente nesse caso. Mas tem uma história. E você tem que colocar a história no seu devido lugar. Essa é a realidade. Tem uma história nisso daí. Então, é importante mesmo. A frasezinha é importante. Só que você não pode negar a história e nem mentir. Você não pode mentir. E eu vou mostrar para vocês que a Igreja Católica não mente. A Igreja Católica não mente. A Igreja Católica traz corretamente como foi a história do credo apostólico. Até mesmo, né, a diferença dos credos, o de Nicéia, de Constantinopla, e então o niceno-constantinopolitano. Não é napolitano, tá, gente? Constantinopolitano. Enfim. Vamos lá. Desmantela tudo. Uma coisa que eu estou observando, quer dizer, vindo agora da Santa Missa, eu fiquei pensando, a nossa Igreja Católica abre mão de muita coisa por respeito ao ecumenismo. E a galera, vou chamar de galera, né? E a galera do outro lado, abre mão de quê? Aqui não é questão de ecumenismo, tá? Mais uma vez, gente, a gente tá falando de um concílio ecumênico. A gente está falando de um concílio ecumênico, este concílio que teve a participação da Igreja Romana e das igrejas orientais. O que foi decidido no concílio teve a participação da Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana e os patriarcas das igrejas orientais. Você entendeu que os ortodoxos, eles têm parte no concílio, então não é algo como o protestantismo, gente. Eles não têm parte no concílio. O protestante, ele não pode comemorar o concílio de Nicéia. Ele não pode comemorar o concílio de Trento. Ele não pode comemorar o concílio de Florença. O ortodoxo, ele pode comemorar o concílio de Nicéia, de Constantinopla. Ele pode comemorar. Teve a participação dele ali, cara. Você entendeu? O Pedro Regis, ele está tratando o concílio de Nicéia como se os ortodoxos não tivessem parte nisso. Isso é uma... Gente, ou é falta de conhecimento ou ele está fazendo por causa própria. Só pode. O pior são as pessoas. Aí é que tá, gente. O Pedro Regis é carta fora do baralho. O Pedro Regis ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe. Ele sabe para onde ele vai. É carta fora do baralho, entendeu? Não tem salvação. Pedro Regis não tem salvação. Né? Agora, o problema é quem está escutando. 10 mil views. São 10 mil pessoas. 12 mil views. 12 mil pessoas escutando esta merda que ele está falando. Tratando o concílio de Nicéia como se os ortodoxos não tivessem parte no concílio de Nicéia. Tratando como se fosse algo à parte dos ortodoxos, das igrejas orientais. Essas pessoas, os militãos da vida aí, vão sair no outro dia falando isso, essa bobagem que ele está falando aqui. A igreja que se rebaixe, né? A igreja católica que se rebaixe. Eu não vi até agora ninguém abrindo mão de nada por questões ecumênicas. Por questões ecumênicas, no seu... Ele está tratando ecumenismo... Parece doideira. Parece doideira. Ele está tratando o termo ecumenismo que é usado hoje com ecumênico de concílio ecumênico. Mano, é loucura. Loucura total, gente. Total. Doideira. Por isso que eu falo, gente.
que a entidade sobe, não desce. Se descesse, já ia explicar, ó, diferença aí, ó, concílio ecumênico de ecumenismo, diferença do que se pratica hoje do ecumenismo com concílio ecumênico. Recomendado não chamar Nossa Senhora de Medianeira de todas as graças De novo essa porcaria. Pelo menos Corredentora voltou atrás. Ninguém voltou atrás de nada. Ninguém voltou atrás de nada, Pedro Reis. Para de falar mentira. Ninguém voltou atrás de nada. O cardeal Dom Victor Fernandes veio explicar o que vocês, né? A palhaçada que vocês fizeram com o documento, ele veio explicar. Só isso, mais nada. Eu, da minha parte, continuo não chamando Maria de Corredentora. Eu nunca chamei. Da minha parte, eu continuo não chamando. Como eu já falei, sempre achei um título exagerado. Sempre achei. Nunca chamei Maria de Corredentora, até porque eu acho que ela pode ser cooperadora normal. Corredentora é algo exagerado que não compete a Maria. Tá? Porém, se você souber explicar, que você não vai saber explicar, né, gente? Ele não sabe explicar isso daí. Pode chamar agora, né? Agora pode chamar. Mas nada não. Todo problema na cabeça, como diz o final da Rita, né? O pessoal tá com problema na cabeça na igreja. Só pode. Ah, mas com certeza. Pra tá seguindo uma entidade dessa aí, gente, tem que estar com muito problema na cabeça. Com todos. Concordo em gênero, número e grau. Para estar seguindo, por exemplo, Pedro Regis, que causa confusão e desorientamento, segundo o próprio bispo dele, Dom Zanoni, arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, deixou bem claro no documento assinado. Aqui tem um documento assinado, viu, Pedro Regis? Aqui tem um documento assinado. Que você causa desorientamento e confusão, como você está fazendo neste vídeo, neste momento. Quer dizer, dia 4 não pode. Passa 20 dias, agora pode. Só para causar confusão. Nossa Senhora de Anguera que está certa. Agora temos outro problema. Esse é grave. Presta atenção, gente, eu peço para que vocês, peço, né, para que vocês prestem atenção na linguagem corporal. Prestem atenção quando ele está falando algo que ele sabe que não é verdade. Quando Pedro Reis está falando algo que não é verdade, começa a olhar para cima e para baixo. Prestem atenção na linguagem corporal. Ele começa a olhar para o lúdico. Ele começa a olhar para baixo, que é quando você tá tendo assim sabe, como eu posso falar, não é vergonha, tá com timidez de falar o que tá falando. Aí você olha para baixo assim. Agora quando você vai pro lúdico, tá criando coisas na cabeça, aí você começa a olhar para cima. Isso é linguagem corporal. Mexe no credo. E é, Pedro Reis? É. Pouco tempo atrás o Papa foi rezar o... Peraí, deixa eu voltar aqui o que ele falou do credo já. Peraí, vamos lá. Agora temos outro problema. Esse é grave. Que mexe no credo. Mexe no credo, gente. Esse é um problema que mexe no credo. Vamos ver. Vamos aqui ver onde ele quer chegar, né? Vamos lá. Pedro Reis? É. Pouco tempo atrás o Papa foi rezar o credo, né? E pulou essa parte. Aí o povo caiu. Gente, eu realmente desconheço essa situação. Depois eu faço uma pesquisa que o Papa pulou a parte do credo. Realmente desconheço. Acima, o Vaticano disse, não, mas foi um lapso, um esquecimento, etc. Só que agora saiu um negócio aí, parece um documento. Sabe qual? Saiu um documento. Como eu falei, documento é igual a carta pastoral do Dom Zanoni. Documento é igual a carta pastoral do Dom Zanoni, desfavorecendo a aparição de Anguera. E dizendo que as catequeses de Pedro Regis, que todas elas são em cima de revelações particulares, causam desorientamento e confusão na cabeça dos católicos. Isso é um documento. Agora olha o que ele está falando. Presta atenção no que ele está falando aqui, gente. A palavra? Vou pular. Chegar só nessa palavrinha aqui. Vou pegar um parágrafo antes, que é melhor. É o credo niceno, né? Aquela partezinha que diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, o famoso filioque. Então aqui tá certo, tá, gente? Realmente nós professamos o credo e quando se fala do Espírito Santo, procede do Pai e do Filho. O problema é a história aqui. O problema aqui não é a crença, é a história. A história, tá? E tudo que ele não tem conhecimento sobre a história do Concílio de Nicéia.
E com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Cara, presta atenção nisso daqui. Tem uma tradução errada aqui, tá? No que ele falou. Né? Só que aqui não é o problema do Pedro Regis. Aqui traduzem errado mesmo, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse aqui é o Credo de Constantinopla, tá? O Credo de Constantinopla, tá aqui, ó. É o Niceno Constantinopolitano, não napolitano, tá? Constantinapolitano, é Constantinopolitano. Quando fala deste mundo que há de vir, tá? Aqui o termo é aionos, tá, gente? O termo usado é aionos, é a era futura e não o mundo que há de vir, tá? O correto é a era futura, tá? Só para deixar bem claro aqui o que o concílio está determinando. Tá falando de era, tá? Era o que? Ciclo de tempo. Tá falando de tempo. Não está falando de mundo no sentido de cosmos, que é algo material e físico, mas sim tempo, tá? Então, deixar isso aqui bem explicado para vocês, porque senão causa polêmica, né? Daqui a pouco o cara vai falar assim, ó, tá vendo? Você não acredita no milenarismo, mas o credo apostólico de Niceno Constantinopolitano fala exatamente que vai vir um mundo aí vindouro, um mundo futuro aí. Não é um mundo no sentido físico, tá? Não é no sentido de cosmos, e sim no sentido de aionos, tá? O termo usado ali é aionos, tá? Só por nível de curiosidade. Vamos continuar aqui. É bem no finalzinho. É o penúltimo parágrafo desse credo. Tem essa pérola, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Só que a Igreja Ortodoxa, por exemplo, não reza assim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai. Aí tirou o Filho, botou o Filho de lado. Então, por uma questão ecumênica, o Papa Leão... Aqui já vem mais uma mentira, tá, gente? Ele está insinuando que os ortodoxos, as igrejas orientais, tiraram o termo. As igrejas orientais tiraram, modificaram, adulteraram o credo apostólico. É isso que ele está insinuando aqui. Que a igreja ortodoxa foi lá e adulterou o credo Niceno Constantinopolitano ou Constantinapolitano, como ele gosta de falar aqui, que é o credo dele é de Nápoles, tá? De Nápoles, não de Constantinopla. E aí, aqui é mentira. Isso aqui é uma mentira. A igreja ortodoxa não mudou nada. Foi a igreja romana que depois, em outro concílio, acrescentou o filioque. Tá? Filioque. Eu não sei falar latim, tá, gente? Aí sou eu que não... Eu admito, não sei falar. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana que posteriormente, depois do Concílio de Nicéia, acrescentou esse termo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que até então no Concílio de Nicéia era aceito pelas igrejas, que o Espírito Santo procedia do Pai e era enviado pelo Filho, tá? Eu não vou entrar na questão teológica, porque não está totalmente errado, mas não está correto também, tá? A questão ali. Porque sim, o Espírito Santo tem que proceder do Filho também, do Pai e do Filho, só que se você pegar o Evangelho de São João, o Evangelho, eu não vou pegar aqui agora o versículo exato, mas o Evangelho de São João está falando exatamente isso, né? Que o Espírito Santo procede do Pai e é enviado pelo Filho, por isso que em Nicéia foi usada exatamente a referência do Evangelho de São João. Tá? Posteriormente, a Igreja Católica Apostólica Romana ela acrescenta que não, procede do Pai e do Filho. Tá? Aqui ele está tratando o Concílio de Nicéia como se no Concílio de Nicéia fosse determinado que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho e que a Igreja Ortodoxa foi lá e adulterou.
É isso que ele está falando aqui, gente. Isso aqui é negar a história. E a Igreja Católica não nega a história. A Igreja Católica não nega a história. Também está, né, em diálogos, argumentos, aí, combinando para realmente não falar mais que procede do filho. Aí vai dar BO pesado, né? Porque é uma coisa gravíssima, muito grave. É uma mudança no credo. Mudança no credo, mano. Que doideira é essa? Que loucura é essa, gente? Qual é o documento que o Papa assinou que vai mudar o credo? Que vai dizer que agora não procede mais do filho e só do pai? Eu desafio Pedro Regis ou qualquer seguidor do Pedro Regis me mostrar esse documento que ele diz que está saindo na Igreja Católica que agora mudou o credo. Olha a cara dele, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha o sensacionalismo barato aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que legal. Olha o sensacionalismo. E olha como ele termina essa parte do vídeo dele. Profecia de Anguera se cumprindo, Nossa Senhora? Pois é. Profecia de Anguera se cumprindo, meu Deus do céu. Aqui eu já tinha falado que o credo vai ser modificado. Aqui eu nem vou enumerar aqui quantas mentiras em 4 minutos de vídeo. Quantas mentiras. É brincadeira isso daqui, tá, gente? Então vamos lá. Agora vamos para a história correta. Para a história que o Pedro Regis não contou, que ele modificou e escondeu dos seus seguidores, os fanáticos da seita de Anguera, tá? Vamos lá para a história correta, tá? Primeiramente, eu falei para vocês que a igreja não esconde a história. A Igreja Católica ela nunca vai esconder a história. A Igreja Católica ela nunca vai dizer que a Bíblia nasceu pronta. Ela nunca vai dizer que o cânon bíblico surgiu no primeiro século e que livros não foram contestados. A Igreja Católica ela vai contar a história como ela é. Tá? No parágrafo 247 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo diz assim: a afirmação do Filioque não figurava, presta atenção na mentira do Pedro Regis, gente. A afirmação do Filioque não figurava no símbolo de Constantinopla em 381. E Niceia muito menos, que Niceia foi antes de Constantinopla. Só que Niceia, tá, gente? Niceia, aí você vai aqui, pode pegar ali no Wikipédia mesmo, você vai ter os dois credos. O credo de Niceia e o credo niceno constantinopolitano, como ele diz, tá? Constantinopolitano, né? E no credo de Niceia vai falar, né, que a gente que crê no Espírito Santo, tá? Em Constantinopla vai dizer, né? E o seu reino não terá fim, e no Espírito Santo, Senhor fonte da vida, que procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e ele falou pelos profetas, tá? Ou seja, o original, entenda, gente, o original do credo niceno-constantinopolitano, o original é esse daqui. E não o que o Pedro Regis está falando. O Pedro Regis está falando que os ortodoxos, eles adulteraram, eles modificaram o credo apostólico niceno-constantinopolitano. O napolitano, sim, pode ter sido adulterado. Agora, o constantinopolitano, não. Essa aqui é a forma original do credo. E o catecismo da Igreja Católica, como eu falei, a Igreja Católica ela não vai esconder isso daí. Ela vai dizer aqui, ó, a afirmação do Filioque não figurava no símbolo de Constantinopla, em 381. E se não figurava em Constantinopla, também em Niceia também não, que veio antes. O concílio de Niceia de 325. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Niceia foi 325, isso. Então, isso aqui é história, tá, gente? Aí diz, mas com base numa antiga tradição latina e Alexandria, o Papa Leão já tinha confessado o dogma, ó,
dogmaticamente em 447, ou seja, depois do Concílio de Constantinopla. Foi a Igreja Latina, a Igreja Católica Apostólica Romana, quem modificou. A Igreja Católica Apostólica Romana modificou a visão do credo por causa, né, da visão. Procede do Pai ou procede do Pai e do Filho? A Igreja determinou, não, procede do Pai e do Filho. E aí entra o que, Pedro Regis? Entra o poder das chaves. Esse poder que vocês, aparicionistas, que seguem entidades demoníacas, essas entidades, vocês, sede-vacantistas, vocês querem retirar o poder das chaves do Santo Padre, de ligar e desligar. Aqui o que o Santo Padre fez, o Papa Leão, ele vai lá e liga, depois do concílio, vai lá, tô ligando aqui, ó, procede do Pai e do Filho, ligou, no céu e na terra, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui que vocês negam, o Santo Padre fez. Mesmo antes de Roma ter conhecido e recebido o símbolo de 381 no concílio da Calcedônia em 451. O uso desta fórmula no credo foi sendo, pouco a pouco, admitido na liturgia latina. Então, assim, isso foi assim de forma... de pouco a pouco. Não foi assim, ó, o Papa determinou e todo mundo começou a usar o termo, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não, pouco a pouco isso foi sendo acrescentado, né, foi sendo admitido na liturgia latina. Entre os séculos, né, entre os séculos VIII e o século XI, tá? A introdução do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje, no entanto, um diferendo com as igrejas, né, ortodoxas. Por quê? Aí entra a questão do que aconteceu nesse encontro. Esse encontro do Santo Padre foi um encontro para comemorar o Concílio de Nicéia, que foi antes da igreja acrescentar a mudança do termo. Eles foram comemorar esse Concílio de Nicéia, que é aceito. Concílio de Nicéia, gente, é aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana. E como eles foram comemorar o Concílio de Nicéia, eles foram comemorar o que foi determinado no Concílio de Nicéia. É simples. Posteriormente, a igreja mudou a questão do filioque. Só que a comemoração era o quê? O Concílio de Nicéia. Não era o Concílio de Florença, não era o Concílio de Trento. Era o Concílio de Nicéia, tá? Então, como eu falei, a Igreja Católica nunca vai trabalhar com a mentira, Pedro Regis. Porque quem mente não vê Nossa Senhora. Quem mente não vê Nossa Senhora, tá? Vamos ver o que aconteceu nesse encontro para terminar, para não ficar muito longo aqui o vídeo, tá, gente? Olha só. A oração em Nicéia regressa à experiência original de Jerusalém, tá? Aí tá lá no Vatican News, né? Regressar às origens para compreender melhor e mais profundamente o sentido de ser cristão no mundo contemporâneo. O gênese do encontro ecumênico, quando fala de encontro, esse encontro ecumênico é por causa do concílio ecumênico entre os patriarcas das igrejas orientais e também a igreja romana, tá? E o Santo Padre. A gênese de encontro ecumênico de oração vivido em Izikni, acho que é assim que fala, é recordada pelo arcebispo Dom Flávio Patti, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos.
Ele diz aqui, ó, foi um encontro muito aguardado, muito desejado, muito preparado, no sentido de que houve muitas horas de discussão, de trabalho, de aprimoramento. É um evento que devemos acolher com grande admiração. Não negamos que há comentaristas que, dentro e fora da igreja, sublinham mais as ausências do que as presenças. No entanto, este é um encontro histórico, porque grande maioria das confissões cristãs estavam representadas, né? Aí diz aqui, ó, ouvi alguns dos participantes, mesmo os não católicos, e todos estavam muito contentes, todo mundo comovido. Quem estava presente certamente também, né, levou no coração o sentimento da ausência de alguém que não esquecemos, nem excluímos. O momento culminante foi a recitação do credo niceno, constantinopolitano do Pedro Regis, ou constantinopolitano, que é o verdadeiro credo, tá? Então, o que eles fizeram? Estão comemorando o concílio de Nicéia e eles recitaram esse credo, que é o credo da época, tá? É o credo da época. Aí diz aqui, ó, hoje tivemos a experiência real deste nós cremos, porque vimos todos os nossos líderes dizê-lo, juntos com o coração comovido. No fundo, apesar dos séculos, às vezes milênios de divisões, de separações, de tensões, que em parte ainda existem, estamos reafirmando a semente, o essencial da nossa fé. E isso é algo que comove. Compreendemos então por que, por um lado, o patriarcado ecumênico e, por outro lado, tantos outros líderes. Primeiro, o Papa Francisco, como eu falei, né, esse encontro primeiramente era para ser feito com o Papa Francisco, ele faleceu, tá, gente? Depois o Papa Leão manteve o encontro. E depois o próprio Papa Leão tiveram a intenção de comemorar o aniversário. O Papa Leão disse claramente, eu estarei em Nicéia, gente. Eu queria estar lá. Esse encontro aí, eu queria estar lá, gente. Nós estamos comemorando um dos... Cara, talvez, como eu falo, eu não vou falar que é o concílio mais importante. Talvez o concílio de Trento seja o mais importante. Eu concordo com os tradicionalistas. Talvez o concílio de Trento seja o mais importante da Igreja Católica, mas esse é um dos mais importantes da Igreja, cara. Sério. Mas aqui, ó, são palavras que ele proferiu nas vésperas da festa de São Pedro e São Paulo, ao receber a delegação ortodoxa, especificando que a comemoração do concílio seria ecumênica, ou seja, de todos. E isso hoje nós vimos, nós experimentamos, tá? Então vamos dar um passo atrás, 1700 anos, porque o espírito daquela época ainda está vivo e pode estar vivo. Naquele evento vieram muitos bispos, algo extraordinário. Olha a história aqui, tá, gente? Essa história aqui o Pedro Regis não teve a coragem de contar, né? A história do concílio de Nicéia. Ó, naquele evento vieram muitos bispos, algo extraordinário para a época, e isso explicava o método do processo. Enfrentar uma situação de dificuldade que, de alguma forma, corria o risco de se tornar também social. Por isso, o imperador se preocupava com isso, mas que era interna à comunidade cristã. O método era de se colocar na escuta e de se reunir, captar a voz do Espírito, discernir o que o Espírito estava pedindo à igreja na época e dizer uma palavra que se tornava assim, uma palavra guia. As divisões, porém, de alguma forma permaneceram, porque depois houve o partido que continuou a apoiar o arianismo, né? Então, enfim, gente, quem não conhece a história do arianismo, quem não conhece a história do concílio de Nicéia, né, tá perdido, tá perdido. Quem não conhece o Padre Ário, quem não conhece o que aconteceu, né, não vai saber o quão importante foi esse concílio, que está muito além do filioque. A importância desse concílio está muito além do filioque, né? O arianismo também está na esfera política. Houve tensões, pensemos em Ambrósio de Milão. As tensões continuaram, mas o coração estava centrado em preservar aquela regra de fé que não era uma imposição dada por alguma autoridade, mas sim o fruto de um discernimento que ocorreu na escuta do Espírito por parte de todos os pastores da igreja, tá? Aqui não tem igreja protestante não, tá, gente? Onde que eu parei aqui?
Este método é válido também, né? Também para os dias de hoje, para todas as situações. Nós somos frequentemente tentados dentro e fora da igreja, quando há alguma tensão, alguma dificuldade em nos compreendermos, a ficarmos divididos, a nos fragmentarmos. A obra do Espírito, pelo contrário, nos reúne novamente na escuta de voz que já não é a minha, não é a sua, mas é aquela que, através de nós, é a voz do Espírito e, consequentemente, leva a iluminar uma escolha que é aquela que junto se decide a acolher. Portanto, é o processo que é muito interessante, porque é um processo que é verdadeiro também para hoje. Deixa eu mudar aqui. Muito antes da, embora legítima, insistência na sinodalidade. É justamente um processo que convoca o ser humano à escuta do Espírito e cria comunhão, cria comunidade, tá? A excelência em Nicéia, 1700 anos atrás, também tinha sido decidida uma data comum para a Páscoa. Passos em direção à comunhão foram dados, passos também em direção à unidade. Este ano, tanto os católicos quanto os ortodoxos celebram a Páscoa em uma data comum, no dia 20 de abril. A que ponto estamos com essa discussão? O aniversário de Nicéia levantou novamente a questão: o que é certo agora e o que, por um lado, se quer voltar a falar sobre isso, e por outro, ao fazê-lo, não se deseja criar uma nova divisão. Creio que talvez seja necessário dar um passo atrás para depois voltarmos a pensar e discutir em conjunto, porque qualquer outro tipo de decisão criaria mais separações. E este não era o desejo do Papa Francisco, não é o desejo do Papa Leão, e a dimensão da ortodoxia também o sabe bem. No entanto, há o desejo de voltar a discutir e encontrar um caminho de resposta. Cara, isso aqui, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, tá? Quem deram, né, o mais rápido possível a Igreja Ortodoxa voltasse em comunhão com Roma, né? Qual a relação de Roma com Istambul? Hoje Istambul, né? Antigamente Constantinopla. Por isso, niceno-constantinopolitano, não é napolitano não, gente. Com aquela realidade, com o herdeiro da tradição do patriarcado de Constantinopla. Estamos celebrando também mais um aniversário no dia 7 de dezembro de 1965, praticamente no encerramento do concílio, foi assinada uma declaração conjunta entre Paulo VI e Atenágoras, né? Que retirava as excomunhões recíprocas de 1054. Desde então, há uma dimensão teológica de diálogo que segue adiante com todas as igrejas ortodoxas e bizantinas. Por um período foi com todas, agora o diálogo está um pouco mais lento, mas de todo modo continua, e depois, sobretudo, há este intercâmbio fraterno entre dois irmãos, pelo qual há sempre uma delegação de Constantinopla que vem para a festa dos santos Padre Pedro e Paulo, né? Dos santos Pedro e Paulo, e vice-versa. Há sempre uma delegação que vai para a festa de Santo André. Santo André, gente, que é patriarca, que deu sucessão à Igreja Ortodoxa, né? Contudo, acho que a Igreja Santo André é da Igreja Russa, se não estou enganado. Me ocorre recordar que o Papa Leão disse neste verão, em julho, ao receber uma peregrinação conjunta com católicos ortodoxos vinda dos Estados Unidos. Ele, antes de tudo, disse ter ficado surpreso, porque esta peregrinação conjunta nem sequer seria pensável há décadas. Em segundo lugar, recordou o título da peregrinação, da primeira à segunda Roma, né? E depois disse, né, acolho, eu vos acolho. Tá? Então é isso, gente. O Papa oferece esta mensagem muito bela, que na minha opinião é uma chave que devemos ter em mente nos próximos anos. Sublinha que o problema não está ligado à discussão de uma primeira ou segunda Roma. O problema é que todos somos chamados a regressar à experiência original de Jerusalém, porque senão corremos o risco de ser como os apóstolos que, enquanto Jesus fala do fato de que irá a Jerusalém para dar a vida, eles estão atrás de discutir quem deles será o maior. Tá? E o Papa diz isso, e é uma coisa muito bela.
e que, na minha opinião, cria uma ponte, porque na bula de proclamação do jubileu, o Papa Francisco não citou apenas o jubileu da esperança, mas estabeleceu um foco, o ano de 2033, quando celebraremos os 2000 anos da redenção, creio que o desafio do ecumenismo, e quando fala ecumenismo são as igrejas, né, ortodoxas. Hoje também é que todos possam retornar à experiência original de Jerusalém, porque, caso contrário, com todas as superestruturas históricas, deixa eu levantar aqui o negócio para ler aqui, tá? Porque, caso contrário, com todas as superestruturas históricas, que são compreensíveis até mesmo do ponto de vista teológico, não teriam existido sem Jerusalém, nem Antioquia, nem Alexandria, nem Roma, nem Constantinopla, nem Moscou. E neste tempo, ao dizer Jerusalém, dizer o cenáculo, que é o lugar da doação da vida de Jesus e da doação do Espírito Santo, vemos que precisamos regressar ali, né? Bem, eu não vou ler tudo aqui, gente. Tem mais só um trechinho, né? Neste evento de hoje, que foi possível pela coragem de alguns homens que quiseram viveram, continuarão a vivê-lo. Devemos pensar no que significam os 3 anos de vida pública de Jesus Cristo. 2030 a 2033 farão 2000 anos. O que significa? Pôr-se na escuta para preparar a possibilidade de repetir juntos, no exemplo, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Há também um movimento de diversas confissões cristãs que está começando a pensar em ir ao Monte das Bem-aventuranças para repetir juntos o Sermão das Bem-aventuranças, mas não simplesmente para fazer algo com um sabor arqueológico, histórico, exegético, mas sim, né, para repetir ao mundo naquele lugar, voltando a ser conscientes na missão que o Senhor nos deu. Ou seja, quando ele nos diz que sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No mesmo Sermão da Montanha, ele nos diz que somos, diz o que somos, que nós devemos vivê-lo. Até porque aqui citamos diretamente o Papa. Há poucas horas, o uso da religião para justificar a guerra e a violência com qualquer forma de fundamentalismo e fanatismo, né? Justificar qualquer forma de fundamentalismo e fanatismo que deve ser rejeitado com força, enquanto os caminhos a seguir são os do encontro fraterno, o diálogo e da colaboração. Gente, isso aqui é algo maravilhoso, tá? Esse encontro aqui, como eu falei, eu queria estar lá, gente, eu queria estar lá. Quem não queria estar lá? E mais uma vez, só para terminar aqui, várias mentiras foram faladas no vídeo do vidente, tá? A Igreja Ortodoxa realmente ela não adulterou, não modificou nada no credo niceno-constantinopolitano. Quem modificou foi a Igreja Romana, e a Igreja Romana tem o poder da chave, de ligar e desligar. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, em comemoração ao Concílio de Niceia, eles recitaram, pelo que eu sei, tá, gente? Ainda não entrei muito nos pormenores, mas eles recitaram o credo original, o niceno-constantinopolitano original, que também não vai modificar em nada. E aí eu fico esperando, né, a mentira da vez. Cadê o documento, Pedro Regis? Me mostra o documento assinado pelo Papa que ele vai modificar o credo apostólico, seja o nosso credo, ou seja o credo niceno-constantinopolitano, que ele vai adulterar tirando Jesus Cristo da parada ali. Me mostra, eu estou esperando aqui o Pedro Regis, ou a entidade que ele fica vendo lá, me apresentar esse documento que o Papa vai modificar o credo apostólico no que diz a respeito ao Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Me mostra, Pedro Regis. Estou esperando, Pedro Regis. Estou esperando. Me mostra, Pedro Regis. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez você prova o que você está falando, tá? Aí sim você pode falar que se cumpriu alguma coisa que foi revelada aí por essa entidade. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.